frutificando a sua vida, pode ter certeza que essa semente que foi lançada, um dia ela vai germinar e dar fruto, e Deus vai retribuir na sua vida tudo que você fez para essa obra, tudo que você fez para as pessoas que estão sendo alcançadas através destes alimentos, através dessas roupas. Deus vem abençoando. Graças a Deus a gente tem conseguido suprir necessidade de muitas pessoas aqui na cidade de Candeias. Da nossa igreja aqui de dentro, graças a Deus, pelo menos que a gente saiba, não tem ninguém que esteja precisando de alguma coisa mais urgente, porque tudo que foi nos passado, tudo que foi pedido, graças a Deus, Deus usou a vida de muitos irmãos aqui dentro para abençoar a vida dessas pessoas. Então Deus continue te abençoando cada dia mais e continue contribuindo, não pare de contribuir. Eu tenho certeza que essa semeadura ela vai valer a pena no final. Deus vai te honrar. Você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida, amém? As crianças vão subir. Deus abençoe, né, o estudo das crianças. Senhor Deus, nós te agradecemos pela vida de todas essas crianças, Senhor Deus. Senhor, guarda, proteja, usa a vida dessas professoras, Deus, para que esteja ministrando a tua palavra aos corações de cada criança que está subindo nesta noite, Deus. Que o Senhor esteja trabalhando na vida de cada uma delas, para que futuramente, Deus, eles façam a tua obra e honrem e glorifiquem o teu nome santo, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Quem for subir, então, as crianças podem subir de uma vez. Amém? Eu queria convidar os irmãos para estar abrindo a palavra de Deus em Êxodo, capítulo 36 e versículos número 1. Êxodo capítulo 36 e versículos número 1. Antes que eu me esqueça, eu já vou começar a pedir, quem tiver um guarda-roupa que pode doar, tem uma pessoa precisando, quem tiver às vezes um guarda-roupa em casa que não usa e puder fazer essa doação para a gente, ou quem não tiver e puder contribuir financeiramente, tem uma pessoa que está precisando. Então quem puder ajudar pode me procurar, ou procurar a Camila ou o pastor, porque nem sempre eu estou aqui, eu tenho plantão à noite e pode procurar o pastor Rodrigo, ou então a irmã Camila, que estiver aqui e dar para ele a contribuição, ou se tiver o guarda-roupa, pode procurar eles, que a gente corre atrás de uma maneira de buscar esse guarda-roupa. Então diz assim a palavra de Deus em Êxodo, capítulo 36, versículo de número 1. Assim trabalharam Bezalel e Aholiabe e todo homem sábio de coração, a quem o Senhor dera sabedoria e inteligência, para saberem como havia de fazer toda a obra para o serviço do santuário, conforme tudo que o Senhor tinha ordenado. Porque Moisés chamara Bezalel e Aholiabe e a todo homem sábio de coração, em cujo coração o Senhor tinha dado sabedoria, isto é, a todo aquele a quem o seu coração movera, que se chegasse à obra para fazê-la. Amém? Vou pedir o Valdir só para baixar um pouquinho aqui o retorno, está parando um pouquinho, está meio alto. Só um pouquinho. Amém. Glória a Deus. Ei, som. Ei, tá bom. Então, irmãos, a palavra de Deus, a gente pode observar nesse versículo. A mensagem que eu trago esta noite é a humildade, ela precede a honra. Eu quero falar um pouco hoje sobre humildade. Eu falei um pouco no culto passado, mas hoje eu quero trazer uma palavra específica sobre humildade. Eu disse no culto passado que a humildade, ela descende de nós de uma atitude. Humildade não é uma pessoa que anda na rua com uma roupa mais antiga, uma roupa velha, não. Humildade é uma atitude da nossa parte. Pode até fazer parte nós andarmos às vezes com uma roupa simples e tudo, mas humildade é uma atitude de nossa parte. E eu quero trazer nessa noite uma palavra específica sobre humildade. E nessa palavra aqui, nós podemos observar que se tratava da construção do templo de Deus. E a palavra diz aqui que
Bezalel, e esse nome esquisito aqui, Aoliolab, aqui, que hoje em dia nem se usa isso mais, eles voluntariamente, eles se confundiram, eles foram voluntariamente para construir a arca de Deus, para construir o templo de Deus naquela época. E no versículo 2, bem no finalzinho do versículo, diz o seguinte: todo aquele a quem o coração movera, que se chegara a obra para fazê-la, Deus deu sabedoria. Deus disse aqui que aqueles homens, eles se moveram voluntariamente para fazer o templo de Deus. Provavelmente homens que às vezes não tinham uma sabedoria, uma inteligência necessária para a construção daquele templo. Mas a Bíblia diz aqui bem claramente no versículo 1 que Deus deu inteligência e sabedoria para aqueles homens. O que o coração daqueles homens fez naquele momento foi somente se oferecer. Eles se ofereceram para fazer a obra do Senhor. E é isso que nós temos que fazer. Voluntariamente nós temos que nos oferecer para que Deus nos dê inteligência e sabedoria. Nós podemos observar a vida daqueles dois homens que provavelmente não tinham capacidade nenhuma, mas Deus capacitou aqueles homens a fazer a sua obra, porque eles se dispuseram voluntariamente na construção do templo de Deus. Tem uma mulher em Formiga, que ela era semi-analfabeta, ela não sabia ler direito a palavra de Deus, e um dia ela pegou a palavra de Deus para ler. Ela começou a ler a Bíblia inteira, mesmo sem entender, e Deus deu capacidade para ela. De semi-analfabeta, ela passou a ser alfabetizada através da palavra de Deus, porque ela se dispôs voluntariamente a fazer o serviço de Deus. Aquela mulher semi-analfabeta pegou a palavra de Deus por conta própria e começou a ler a palavra, e Deus capacitou ela. E ela começou a servir o Senhor, a pregar a palavra e fazer a sua obra. Hoje eu não sei mais onde ela está, mas eu tenho certeza que onde ela estiver, ela está servindo ao Senhor. Eu não sei que Deus já levou ela, mas eu tenho certeza que se ela estiver viva, ela está servindo ao Senhor. E é isso que é humildade. Eles se dispuseram, eles reconheceram, porque a palavra humildade, eu trago aqui para vocês 3 características dessa palavra. O conceito de humildade ele é muito amplo, ele é um conceito muito extenso. Várias coisas podem se encaixar nesse conceito, mas eu vou resumir em 3. O primeiro, esses homens reconheceram a qualidade, é o que está escrito na palavra humildade, está no dicionário, a qualidade de quem tem consciência de suas limitações. Eles reconheceram que eles eram limitados. Eles não tinham capacidade de fazer aquela obra que Deus designou para eles fazerem. Eles reconheceram a sua limitação, mas Deus capacitou aquelas pessoas. Deus deu inteligência e sabedoria. Nós temos que ter disposição para fazer o que Deus nos pede. Mas eles trabalharam. Eles trabalharam e Deus deu inteligência e sabedoria para eles. Eles reconheceram que eles não tinham a capacidade suficiente, reconheceram suas limitações. Isso é que é humildade. Mais uma característica da humildade: reconhece ser inferior. Eles reconheceram que sem Deus eles não eram nada. Eles não eram dignos daquele trabalho da construção do templo de Deus. Eles reconheceram ser inferior, mas eles se dispuseram e Deus capacitou. E a terceira característica da humildade, que expressa submissão em relação aos seus superiores. Nós podemos ver que essas 3 características são atitudes que nós tomamos perante Deus e perante as pessoas. E essa terceira característica, que diz na palavra humildade, o significado da palavra humildade é expressar submissão aos seus superiores. Nós temos que reconhecer que Deus, aqui na terra, Ele estabeleceu o seu representante, que é o pastor. Nós temos que reconhecer a autoridade do pastor Rodrigo e ajudá-lo na obra que Deus nos designou. Isso é humildade. Humildade também perante Deus. Reconhecer que nós, sem Deus, nós não somos nada. Eu não sou nada, nós aqui não somos nada sem Deus. Isso é humildade. É reconhecer que nós somos inferiores. Reconhecer que só Deus é tudo, só Deus faz tudo por nós,
só Deus nos capacita. O trabalho, o esforço é nós que fazemos, mas a inteligência e a sabedoria é Deus que dá, para que nós possamos capacitados para fazer a sua obra. E dentro dessa palavra, a palavra que eu trouxe, a humildade precede a honra. Presta atenção no versículo em Mateus capítulo 23 e versículo de número 12. E o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Tem um conceito que às vezes é muito usado, que os humilhados serão exaltados, mas não é isso que diz a palavra. A palavra diz que quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Então não é os humilhados que serão exaltados, quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Eu trouxe as características da humildade aqui, as três, qualidades de quem tem consciência de suas limitações, reconhece ser inferior e que expressa sua submissão em relação aos seus superiores. Essas são as três características principais da humildade. O que eu quero dizer através desse versículo, irmãos, é o seguinte: porque tem muita gente que acha que a gente não pode ser exaltado, mas isso aqui está na palavra. O que nós temos que ter cuidado é o seguinte: é a nós mesmos ser exaltados. Nós não podemos nos exaltar. Quem busca isso de nós é Deus. Nós devemos nos humilhar, reconhecer que nós não somos nada sem Deus, reconhecer que todo dom que Deus nos dá vem da parte dele, que tudo que nós fazemos de bom aqui na terra, seja um artesão, seja um marceneiro, seja um bom advogado, isso tudo é Deus quem dá. Às vezes tem gente que fala assim: tem um melhor advogado aqui de Candeias, e ele estuda muito, ele faz tudo, mas é Deus que deu esse dom para ele. Porque se não fosse Deus na vida dele, mesmo ele não sendo cristão, é Deus que faz. Nós temos que nos humilhar e reconhecer isso, que é Deus que faz. Mesmo ele não sabendo, é Deus que faz. Porque é Deus que nos dá o soco na vida. Um dia a gente está de pé, no outro dia a gente pode estar numa cama de hospital, doente, sem nada. Um dia a gente tem tudo, outro dia a gente não tem nada. É por isso que a palavra de Deus diz: e o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e que se o mesmo se humilhar, a si mesmo se humilhar será exaltado. Então Deus tem exaltação para a sua vida. Basta você se humilhar. Se humilhe, que o tempo da exaltação de Deus vai chegar na sua vida. Mais cedo ou mais tarde, o tempo de Deus chega na sua vida. Porque diz aqui na palavra, em 1 Pedro, capítulo 5, versículo de número 6: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, e o tempo da exaltação de Deus chegará na sua vida. Ele vai te exaltar. Não busque essa exaltação, busque a humilhação. Se humilhe diante da presença de Deus, e Ele vai te exaltar. No tempo de Deus, Ele vai te exaltar. A exaltação de Deus pode até demorar, mas o tempo dele chega na sua vida. No tempo de Deus, a exaltação vai chegar. Então se humilhe. Tem muita gente que não acredita que Deus tem sonhos para nós. Mas saiba de uma coisa: nós, como seres criados, nós um dia fomos um sonho de Deus. Deus um dia sonhou nos criar, e nós aqui estamos aqui, vivos aqui, buscando a presença de Deus. É um sonho que Deus um dia teve na vida dele. Deus sonhou nos criar e hoje nós estamos aqui. Tem muita gente, é o que eu disse no culto passado, quem sente a presença de Deus aqui? Mas eu tenho certeza que muita gente não está sentindo. Mas é o que eu disse no culto passado: você não precisa sentir a presença de Deus, basta crer que Deus está aqui nesse momento e que Ele te ama. Não precisa sentir não, creia que Deus está aqui e que Ele te ama. Creia que a sua vida é um sonho de Deus, que um dia Deus sonhou te criar e hoje você está aqui e Ele te ama. Basta você continuar na presença dEle e no tempo dEle Ele vai te exaltar. Se humilhe que Ele vai te exaltar.
Creia que Deus está aqui neste momento, no seu coração, dentro de você, que você vai sentir a presença dele. Basta crer. Amém? Então, é o que eu digo nessa palavra aqui em Mateus 23, capítulo 12. Que quem se exaltar será humilhado. Então não busque a sua própria exaltação. Não chegue para as pessoas e diga que você é o melhor, que você é o que mais ora, que você é o que faz tudo, que você sabe tudo. Porque Deus não vai te exaltar dessa maneira. Comece a se humilhar e diga que tudo que você conquistou é com a ajuda do Senhor, com a ajuda dos céus, que a seu tempo Ele vai te exaltar. Aqui no versículo 2 Reis, capítulo 5, versículo de número 1. Quem não quiser acompanhar, não precisa não, porque às vezes eu falo um pouco rápido, aí não dá para acompanhar. Só quem quiser, 2 Reis, capítulo 5, versículo de número 1. Diz aqui sobre a história de Naamã. Olha aqui como começa falando o versículo. Naamã, o comandante do exército da Síria, era muito respeitado e estimado pelo seu rei do seu país, porque por meio de Naamã, o Senhor Deus tinha dado a vitória ao exército dos sírios. Nesse versículo, só no princípio do versículo a gente observa que Naamã era um homem, era um comandante respeitado no exército da Síria. Ele era muito respeitado e estimado pelo seu rei. O rei dele considerava ele um grande comandante, porque ele conseguiu uma grande vitória para o exército da Síria. Imagina hoje o presidente da República levantar um soldado aqui de Candeias e falar: esse homem aqui, ele conquistou uma grande vitória para o Brasil. Esse homem aqui é estimado, um grande homem. Só que Naamã não observou o seguinte: no finalzinho do primeiro versículo aqui, diz o seguinte: o Senhor Deus, por meio de Naamã, o Senhor Deus tinha dado a vitória ao exército dos sírios. Por meio do Senhor Deus tinha dado a vitória ao exército dos sírios. Naamã só esqueceu desse detalhe. Ele era um grande comandante respeitado. Eu acredito que ele se exaltava. Eu acredito que aqui na Bíblia não fala, mas eu acredito que Naamã, ele chegava para as pessoas e falava assim: eu sou um comandante, eu consegui uma grande vitória. Vocês aqui são só meus subordinados, vocês não conseguiram nada, a vitória veio através de mim. Eu que consegui, vocês não conquistaram nada. Pelo meu poder, a minha força, a minha habilidade, eu consegui. Eu acredito que Naamã, ele chegava e falava isso para as pessoas. Porque olha só o que aconteceu. Ele era um soldado valente, mas sofria de uma terrível doença de pele. Naamã tinha uma doença de pele, provavelmente uma lepra. Então Naamã foi com seus cavalos e carro e parou na porta da casa de Eliseu. E Eliseu mandou que o empregado saísse e dissesse a ele que fosse 7 vezes se lavar no rio Jordão, pois assim ficaria completamente curado de sua doença. Mas Naamã ficou muito zangado e disse: eu pensava que pelo menos o profeta ia sair e falar comigo que oraria ao Senhor seu Deus, e que passaria a mão sobre o lugar doente e me curaria. Além disso, por acaso os rios Abana e Farpar e Damasco não são melhores que qualquer rio da terra de Israel? Será que eu não poderia me lavar neles e ficar curado? Naamã chegou através do profeta, querendo ser curado daquela terrível doença. Ele sabia que aquele homem, Eliseu, era um profeta de Deus, porque senão não teria ido até lá. Ele sabia que aquele profeta era um homem respeitado no meio do povo de Deus, e que através da vida dele, o poder de Deus poderia fluir e aquela lepra poderia ter sido curada. E ele foi até ele. Só que como Naamã era um homem que tinha muitas conquistas, com certeza o poder dele deve ter subido na sua cabeça. Ele deve ter se aproveitado daquela situação que Deus permitiu que ele conquistasse, e aquele poder subiu a cabeça dele. A princípio ele não quis fazer o que o profeta disse para ele. O profeta disse para ele se lavar 7 vezes no rio Jordão.
Aí Naamã virou e falou: mas por que o Rio Jordão? Tem outros rios lá em Damasco que são a mesma coisa do que o Rio Jordão. Porque ele depositou a confiança dele no rio. Ele achava que era o rio, as águas do rio que iam curar a vida dele. Porque ele não cria que Deus poderia fazer algo extraordinário na vida dele. E a princípio ele decidiu rejeitar as palavras do profeta Eliseu. Ele não se humilhou diante da presença do Senhor e reconheceu que aquele homem, Eliseu, era um representante do Senhor aqui na terra. Ele não se submeteu às palavras dele. Ele não creu que aquelas palavras de Eliseu vinham diretamente do trono do Senhor. E a princípio ele não foi. Mas aí diz a palavra, na frente no versículo 13: se o empregado dele chegou para ele e disse assim: se o profeta mandasse o Senhor fazer alguma coisa difícil, por acaso o Senhor não faria? Porque é que o Senhor não pode se lavar, como ele disse, ficar curado. Então Naamã desceu até o Rio Jordão e mergulhou 7 vezes, como Eliseu tinha dito, e ficou completamente curado. Naamã, ele teve que se deixar quebrar o orgulho, ele teve que se humilhar e reconhecer que só Deus é o Senhor, que só Deus pode estabelecer a cura na vida dele. Aquele homem que tinha muitas conquistas, muitas vitórias na vida dele, ele teve que se render e crer que só o Senhor é que nos dá vitória, só o Senhor que nos exalta no tempo dele. Aquelas conquistas que Naamã tinha conquistado, aquelas vitórias, foi pelas mãos do Senhor. E quando ele reconheceu isso, ele se lavou 7 vezes no Rio Jordão e foi curado daquela doença terrível que tinha cometido na vida dele. Eu acredito que cada mergulho que Naamã deu naquela água era uma humilhação. Eu acredito que no primeiro mergulho ele mergulhou e falou: mas eu não fui curado ainda. No segundo mergulho, eu também não fui. Eu acredito que foi uma luta terrível daquele homem, porque o ego dele estava inflamado. Ele estava tão confiante em si mesmo que ele não cria que Deus poderia curá-lo. Mas na 7ª vez que ele se lavou, ele experimentou o poder de Deus. E todo o orgulho de Naamã ficou lá dentro daquele rio Jordão. Ele se humilhou e Deus constituiu a cura sobre a vida daquele homem, que tinha muitas posses e muitas conquistas. Eu acredito que dali para frente a vida de Naamã foi outra. Aquele comandante que tinha muitas conquistas, ele atribuiu todas essas conquistas ao Senhor. Eu tenho certeza que na vida de cada um de vocês, quando vocês se humilharem e atribuírem todas as suas conquistas ao Senhor, Deus vai te exaltar. No tempo dele, Ele vai te exaltar, mais cedo ou mais tarde. Atribua todas as suas conquistas, as suas vitórias na sua vida, e você ainda vai conseguir, e as que você já conquistou, que Deus vai te exaltar no momento dele. Em nome de Jesus. Prosseguindo aqui no versículo 4, Daniel capítulo 4, versículo de número 29, diz aqui sobre a vida de Nabucodonosor. Nabucodonosor era um rei que ele conquistou até mesmo o exército de Israel, o exército do Senhor. Deus permitiu que aquele exército perecesse na mão de um rei ímpio, um rei que não cria no Senhor. Deus permitiu que aquele exército perecesse nas mãos do rei Nabucodonosor. E hoje em dia, o nosso país está passando por uma situação muito delicada. O nosso país está passando por uma situação que muita gente perdeu o emprego, muitas empresas fecharam. Nós estamos vivendo o que a época de Nabucodonosor viveu. O povo de Israel, ele estava tão preocupado com si mesmo, tão preocupado com as suas conquistas, com o seu interesse pessoal, que eles esqueceram de Deus. Eles esqueceram de seguir os mandamentos do Senhor. Aquele povo que era tão fiel, aquele povo de Israel que havia construído até mesmo um templo para exaltar o nome do Senhor. Mas eles se esqueceram de Deus, esqueceram de todos os ensinamentos do Senhor. E é isso que aconteceu no Brasil. O povo se esqueceu de Deus. O povo se esqueceu dos ensinamentos que o Senhor nos dá. Olha o que diz aqui em Mateus capítulo 23 e versículo de número 37.
Mateus capítulo 23, versículo de número 37. Diz assim a palavra de Deus: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das tuas asas, e tu não quiseste. Nós estamos vivendo essa palavra aqui, que fala em Mateus capítulo 23, versículo de número 37. A palavra de Deus diz que naquela época de Nabucodonosor existiam profetas, o profeta Jeremias, o profeta Ezequiel, que alertava a todo momento o povo de Israel: volte para o Senhor, volte. Não nessas palavras, eu estou falando nas minhas próprias palavras, mas eles diziam a todo momento: volte a obedecer os mandamentos de Deus, volte a adorar o nome do Senhor. Mas aquele povo decidiu não escutar. O povo matou os profetas dele. E é isso que vem acontecendo 2000 anos depois. Nós temos vários homens de Deus enviados para alertar o povo: cuidado com esses governos que não seguem a palavra de Deus, com esses governos que apoiam a marcha da maconha, com esses governos que apoiam essas paradas gay, parada LGBT. Tem crianças vendo isso lá, ó. Quando eles fazem parada gay lá no meio da rua, lá tem crianças vendo o que está acontecendo. Tem crianças. Tem crianças vendo tudo isso que está acontecendo. Essa decisão que teve ontem aí, ó, o STF que soltou aí milhares aí de criminosos. Tem gente que está aplaudindo ainda, tem gente que está apoiando tudo isso que está acontecendo. E Deus está enviando homens de Deus para avisar sobre isso, mas muita gente está tacando pedra. Tem gente que está apoiando tudo isso que está acontecendo, e outras pessoas que não estão nem aí, outras estão apoiando e aplaudindo de pé. A Bíblia diz aqui, ó: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus filhos debaixo das tuas asas, e tu não quiseste. Lá. Ei, som. Ei, glória a Deus. Lá na Coreia do Norte, hoje em dia, se eu estivesse pregando essa mesma palavra que eu estou pregando aqui, eu já estaria morto, já estaria fuzilado. No Brasil, ainda nós estamos aqui tranquilamente pregando o Evangelho do Senhor. Começou lá atrás, ó. O povo se desviou dos caminhos do Senhor, mas Deus enviou o São Alberto, Deus enviou pessoas para abrir o caminho para nós. Mas tudo isso às vezes é a custa de muito sangue. Muitos profetas devem ter sido enviados para a Coreia do Norte, mas muitos profetas morreram. Quando o povo se desvia dos caminhos do Senhor para retornar, para que nós voltemos a ser uma nação justa, uma nação que não tem mais miséria, uma nação que tem os mandamentos do Senhor como os seus princípios, não é fácil nós retornarmos para esse caminho. Depois que o povo se desviou, Deus enviou profetas para aquele lugar e eles mataram os profetas de Deus. Os profetas que tentaram avisar o povo de Israel para retornar para os caminhos do Senhor, ao invés do povo escutar aqueles profetas, eles mataram os profetas. Eles mataram os profetas, não quiseram dar ouvidos. E por causa disso, o rei Nabucodonosor dominou aquela nação. Aquela nação foi levada como escravo para o reino da Babilônia. E é isso que aconteceu com o Brasil. O Brasil não deu ouvido aos seus homens de Deus. E hoje o país sofre. O país vem muitos desempregos, muitas pessoas que perderam o emprego, muitas empresas que faliram. Muita gente está pagando porque eles apoiaram um governo que
que não seguiu os mandamentos e os princípios do Senhor. Não só apoiaram, como também se desviaram dos caminhos do Senhor. Porque todo rei, inclusive o rei Nabucodonosor, ele foi constituído por Deus. Ele era um rei que não era um rei que cria no Senhor, mas era um rei que foi constituído pelo Senhor. E Deus permitiu que aquele rei ímpio dominasse o povo de Israel e levasse aquele povo como escravo. E eu digo a vocês: tome cuidado. Cuidado com quem você apoia. Cuidado com o que você segue, com a doutrina que você segue, porque o país, de uma hora para outra, pode ir de mal a pior. Deus pode permitir que uma nação ímpia, que um presidente ímpio domine o nosso governo, domine o nosso país e faça nós sofremos muito. E para nós retornarmos a ser o que era, pode ser através de muito sangue. Jesus foi enviado, foi crucificado. Os discípulos de Jesus pregaram diante daquele governo romano que dominava aquele povo, fazia aquele povo sofrer. E muitos deles foram mortos, porque o povo não quis escutar os profetas do Senhor. E a situação se repete há mais de 2000 anos depois. As pessoas não querem escutar a palavra de Deus, não querem escutar o povo de Deus. E o país pode ir de mal a pior se nós não nos voltarmos para Deus, não nos humilharmos e reconhecer que só Deus é santo, só Deus é o Senhor de tudo que existe nessa terra. E a Bíblia diz que depois que Nabucodonosor, ele permitiu Nabucodonosor levar aquele povo como escravo para a Babilônia, o povo de Israel, que era um povo santo, a nação mais poderosa que existia, pereceu diante do rei e foi levado como escravo. E aquela nação, eles tiveram que se render ao rei Nabucodonosor. Quem não se rendeu, pereceu, morreu. Mas quem se rendeu ainda teve uma chance, porque foi levado como escravo à Babilônia. Só que depois de tudo isso, o rei Nabucodonosor teve demonstrações de que só Deus era o Senhor. Porque ele viu, a Bíblia diz, quando Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados na fornalha de fogo, a Bíblia diz que o rei, ele estava sentado, ele jogou 3 homens de Deus na fornalha, e ele estava sentado quando ele observou aqueles 3 homens dentro daquela fornalha, e de repente aquele rei avista um 4º homem. Aí ele se levanta: peraí, eu joguei 3 homens naquela fornalha, mas tem 4 homens naquela fornalha. E Deus livrou aqueles 3 homens daquela fornalha. O rei se levantou espantado, falou: peraí, eu joguei 3 homens, mas eu estou vendo 4. E esse 4 homem tem semelhança ao Filho dos deuses, porque era o Senhor dos senhores liberando aqueles homens daquela fornalha. Ele teve essa demonstração de grande poder do Senhor nosso Deus. Ele sabia que o nosso Deus era poderoso. E ainda assim, olha o que diz aqui no capítulo 4 e versículo 29 de Daniel. 12 meses mais tarde, o rei Nabucodonosor estava passeando no terraço do seu palácio, na cidade da Babilônia, e disse: como é grande a cidade da Babilônia, como é grande o meu poder. Eu a construí para ser a capital do meu reino, a fim de mostrar a todos a minha grandeza e a minha glória. Nós podemos perceber que Nabucodonosor, ele estava atribuindo tudo o que aconteceu, o domínio do povo de Israel, ele estava atribuindo a ele, que com a força do seu braço ele tinha conquistado aquela fortaleza de Israel. Ele estava dando a grandeza e a glória para ele. E diz aqui, continuando o versículo: o rei ele estava falando quando veio uma voz do céu que diz: preste atenção, Nabucodonosor, este reino não é mais seu. Você será expulso do meio dos seres humanos, ficará morando com os animais selvagens e comerá capim como os bois. Isso durará 7 anos, até que você reconheça que o Deus Altíssimo domina sobre todos os reinos do mundo e coloca como rei quem ele quer. O rei Nabucodonosor, depois de ele dar a glória toda para ele dizia que ele conquistou todas as terras que ele tinha conquistado, porque a Babilônia naquela época era uma das terras mais poderosas que existia.
por ter dominado o reino de Israel e várias outras terras ao redor. E ele achava que a glória era toda dele, que ele ter conquistado tudo aquilo era a força do seu braço, com a sua inteligência e com a sua sabedoria. E para isso, ele já tinha demonstração de que Deus já tinha feito. E para isso, Deus mostrou para ele quem é o Senhor dos senhores, quem é o rei que conquista tudo. E fez aquele homem comer capim com os bois. Ele teve problemas, ele começou a ficar louco, e começou a comer capim junto com os bois, para mostrar para ele que só Deus é o Senhor. Sabe por que aconteceu isso com Nabucodonosor? Porque quem a si mesmo se humilha, se exalta, será humilhado. Ele a si mesmo se exaltou e foi humilhado. Nabucodonosor, ele não reconheceu, ele não se humilhou diante da presença de Deus. E Deus humilhou aquele homem que possuía uma das nações mais poderosas daquela época. Ele não se humilhou em reconhecer que Deus tinha dado para ele Israel nas mãos daquele rei. Ele não reconheceu que aquela nação de Israel somente pereceu porque eles não quiseram seguir os mandamentos e os princípios do Senhor. Por isso aquela nação pereceu diante daquele rei. E ele foi humilhado diante da presença de Deus. Mas depois ele reconheceu e ele virou de um ímpio a um rei que adora o nome do Senhor. E ele seguiu todos os caminhos do Senhor segundo a palavra de Deus. Aquele rei que era ímpio, ele reconheceu que só Deus é o Senhor e que todas as conquistas somente é o Senhor que nos dá. Então Nabucodonosor foi de homem ímpio a rei que reconheceu que só Deus é o Senhor, Deus do Pai Todo-Poderoso. Então, para finalizar, porque já está dando um horário aqui, eu quero ler o último versículo. Esse versículo, se tiver como colocar aí alguém, por favor, em Provérbios, capítulo 16, versículo de número 25. Diz assim a palavra de Deus: há um caminho que parece direito ao homem, mas o seu fim são caminhos de morte. Quando as pessoas se convertem, vem alguém aqui, o Pedro, vem cá, dá a mão. Quando a pessoa se converte, ela anda de mãos dadas com Jesus. Pedro é o Jesus. Quando a pessoa se converte, ela anda de mãos dadas com Jesus. Ela anda para lá e para cá, seguindo os passos de Jesus. Jesus quer ir para cá, para lá ele vai. Jesus quer vir para cá, ele vem. Porém, ao longo do caminho, há caminhos ao homem que parece direito. A princípio, a gente pode observar ali no princípio, há um caminho que parece direito ao homem. Esquece aquela parte final lá. Aí ele está andando de mãos dadas com Jesus aqui, ó. Mas aí ele olha para lá. O caminho é esse aqui, ó. Jesus está chamando ele para ir para lá. Aí ele olha para cá e fala: peraí, Jesus, espera só um pouquinho. Jesus não vai forçando assim pelo caminho. Aí ele fala: peraí, não, esse caminho aqui é bonito. Eu acho que esse caminho aqui vai dar certo. Eu vou por ele aqui. Ah, ganhei um emprego bom. Ah, estou bem de vida. Vou subir mais um degrau. Minha vida está dando tudo certo. O início e o meio está dando tudo certo. E ele segue por esse caminho. Só que o fim é caminho de morte. Quando ele percebe, já não tem mais vida. Ele já está no fundo do poço. E é isso que está acontecendo com o Brasil. Só que acontece o seguinte: só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Há caminho que parece direito ao homem, mas só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Nós temos que continuar de mãos dadas com Jesus e conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Onde Jesus quiser te levar, vá. Você vai conhecer os caminhos que Jesus vai te ensinar. Cada dia mais você vai conhecer uma coisa nova que Jesus vai te mostrar. Siga os caminhos de Deus. Então, para finalizar essa palavra, sempre lembre dos caminhos do Senhor. Porque quando a nossa vida está no fundo do poço, quando nós perecemos, quando a gente chega no caminho de morte, quando nós chegamos no fundo do poço, para nós retornarmos é difícil. Não é impossível, é possível também, mas é difícil. Nós vamos sofrer muito por causa disso, como o povo de Israel sofreu. Imagina aquele povo que tinha tudo em mãos, que tinha casas, que tinha famílias,
ser levado como escravo por Nabucodonosor, rei da Babilônia. É o que pode acontecer conosco. É o que aconteceu na Venezuela. Eu vi um pastor falar que as bases da Venezuela são bases de umbanda, de bruxaria, de magia negra. As bases que foram formadas naquele país foram disso. E aquele país está na situação que está hoje por causa disso, porque eles esqueceram de Deus. Não vamos deixar o Brasil chegar nessa situação, porque só os caminhos de Deus são caminhos perfeitos, caminhos que levam à vida, caminhos onde não tem maldade, caminhos onde as pessoas se ajudam uns aos outros, onde não tem miséria. Nós podemos ver que os países que seguem a palavra de Deus são países desenvolvidos, são países onde não tem miséria, países onde tem ajuda uns aos outros, onde tem amor, onde tem Jesus Cristo no coração. Não se esqueça dos caminhos do Senhor. Se humilhem diante da potente mão de Deus, e Ele vai te exaltar. Não esqueça da humildade. Humildade é uma atitude que nós tomamos diante da presença de Deus, diante dos nossos superiores. Reconheça que só Deus é o Senhor. Como naquela parábola que Jesus junta os discípulos em uma mesa e diz para nós sentarmos na cadeira mais humilde que tem. A gente toma aquela atitude de sentar na cadeira mais humilde, e depois o convidado da festa nos convida a sentar na melhor cadeira que tem na festa. É isso que Jesus quer fazer na sua vida. Ele quer que você sente na melhor cadeira, mas para isso você tem que se humilhar. Se humilhe, mostre para Deus que só Ele é o Senhor. Mostre para as pessoas que só Deus é o Senhor na sua vida. Por mais que Deus te dê força, te dê dons e talentos, só Ele é o Senhor de toda a terra. Só Ele é o Rei de todos os dons que a gente recebe. Amém? Então vamos estar orando, nesse momento agora, para estar finalizando, para que Deus esteja trabalhando essa palavra na vida de cada um de nós. Eu aqui somente um servo, um simples instrumento de Deus para trazer essa palavra, mas eu tenho certeza que o Espírito Santo, Ele vai trabalhar essa palavra no coração de cada um de vocês. Porque se o Espírito Santo não trabalhar, essa palavra não vai valer de nada. O que eu trago, o que eu prego aqui na frente, é só Deus que vai fazer crescer. Eu simplesmente lanço a semente, ou então rego a semente, mas é só Deus que faz crescer essa semente no coração de cada um de vocês. E continue orando para que o Espírito Santo esteja trabalhando toda a palavra que seja pregada aqui na frente, no louvor também, porque Deus trabalha no louvor. Esses dias para trás eu estava vendo o testemunho de um homem que estava em um centro de recuperação de usuários de droga. Ele disse que foi tocado através de uma música, através de um louvor, e Deus restaurou a vida dele através daquela música, através daquele louvor, porque Deus trabalha até pelo louvor. Então vamos continuar orando para que o Espírito Santo trabalhe toda palavra que seja traga aqui nesse altar, nesse culto, todo louvor que seja louvado aqui ao Senhor. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai trabalhar no coração de cada um de vocês, porque a pregação não é nada sem o Espírito Santo. A palavra de Deus só é válida quando o Espírito Santo trabalha no coração de vocês, porque senão eu estou pregando aqui em vão. A minha palavra que eu prego, sem Deus, sem o poder de Deus, não é nada. É o poder de Deus que opera através da vida de vocês, através da palavra que eu estou pregando aqui. Então, que o Espírito Santo trabalhe na vida de cada um de vocês, que essa palavra, mesmo quem esquecer dela, quando você precisar, o Espírito Santo vai te lembrar. A própria palavra de Deus diz isso. Então vamos estar fazendo essa oração final. Senhor Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por essa palavra, Senhor. Nós te agradecemos por este culto, ó Deus. Cada louvor, ó Deus, que foi apresentado aqui nesta noite, ó Deus. Tudo que o Senhor operou aqui nesta noite, ó Deus. Que o Senhor esteja trabalhando, ó Deus, essa palavra nos corações de cada uma dessas pessoas que aqui estão, Deus. As pessoas que não vieram, ó Deus. Pessoas que estão assistindo, ó Deus. Trabalha essa palavra, ó Deus. Porque só o Senhor tem o poder, ó Deus. Só o Senhor é a força, a sabedoria e a inteligência, Deus. O Espírito Santo
esteja ministrando essa palavra na vida de cada pessoa que escutou, Deus. Esteja transmitindo essa palavra para as pessoas, para que só o nome do Senhor seja exaltado, Deus. Que nós possamos sempre reconhecer que o Senhor é o Deus de toda a terra, o Senhor é o Deus de todas as conquistas, o Senhor é o Deus de todas as vitórias. E quando nós humilhamos na presença do Senhor, o Senhor nos exalta. Nós não merecemos a tua exaltação, Deus, mas pela tua graça e tua misericórdia, eu tenho certeza que o Senhor vai exaltar os teus filhos que se humilharem na tua presença, Deus. Que o Senhor entre em cada casa, Deus, cada família, Deus. Que o Senhor esteja abençoando cada lar, cada família, pessoas que estão desviadas, Deus, que possam retornar aos teus caminhos, pessoas que não creem no Senhor, Deus, que eles possam ver uma demonstração do grande poder que o Senhor tem, como o rei Nabucodonosor viu e creu na tua palavra, Deus. Que o Senhor possa operar milagres, maravilhas, que eles possam crer no teu poder, ó Deus, na tua força, Deus, porque eu sei que o Senhor é um Deus de milagres, é um Deus da força, um Deus de vitória, Senhor. E eu tenho certeza que o seu povo vai ver o grande milagre que o Senhor vai fazer nesse país. Porque eu tenho certeza que o seu povo vai se humilhar na presença do Senhor, e o Senhor vai exaltar o povo brasileiro, Deus. O teu povo ainda vai dar muitas glórias ao Senhor, por muitas maravilhas que o Senhor vai fazer nesse país, ó Deus. Eu creio, ó Deus, que o Senhor vai operar um milagre muito grande nesse país, porque o seu povo, ó Deus, está se humilhando diante da tua presença, Deus. O seu povo vai continuar, ó Deus, se humilhando para que o seu tempo, o Senhor, renove esse país, ó Deus. O Senhor desinverta esses valores que foram invertidos, ó Deus. Essas pessoas, ó Deus, que estão apoiando a pedofilia, Deus. Essas pessoas que estão apoiando as drogas. Essas pessoas que apoiam tudo que o Senhor não apoia, ó Deus. Essas pessoas que estão sendo amigas do mundo, ó Deus. Que o Senhor possa abrir os olhos delas. Mostra para elas, ó Deus, que só a tua palavra é perfeita. Só os teus caminhos são caminhos de vida, ó Deus. E vida em abundância, Senhor. Em nome de Jesus. Que esse país possa ser o país do Senhor Jesus Cristo, Deus. Em nome de Jesus, eu creio que o Brasil é o país do Senhor Jesus Cristo. O Brasil é nosso, em nome de Jesus. Glória a Deus. Feche os teus olhos, amados, em nome de Jesus. A palavra de Deus nos diz, né? Temos que se humilharmos. E como foi dito aqui, né, no livro de João, eu, na minha verdade, a vida, para conhecer ao Pai, nós estamos dependentes de nosso Senhor Jesus. Soberano Deus, eterno Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela palavra ministrada. Nós agradecemos ao Pai por tudo que ouvimos. E que possamos, ó Pai, colocar em prática tudo que foi dito, tudo que foi falado, tudo que foi ensinado. Que o Senhor venha, ó Pai, em nome de Jesus, fazendo que o nosso coração, ó Pai, esteja em obediência, esteja em perseverança, esteja na busca tua, Senhor, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. É o que nós te pedimos. E que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão com o Espírito Santo, esteja com cada um de vós, hoje e sempre. Vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe. Tenha uma semana de vitória do Senhor.